Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual. Uma viagem pela Bíblia Sagrada que te levará com certeza para o melhor de Deus. E hoje nós vamos dar uma viajada, percorrer essa rota conhecendo os profetas. Profetas maiores. Afinal, tem profeta maior e profeta menor? Já já você vai descobrir. Bom, mas antes de começarmos, deixa eu já te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, aperte o like, o gostei para impulsionar os vídeos e também, por favor, compartilhe esse vídeo, tá bom? Você pode participar ao vivo agora também. Vamos viajar? Profetas maiores e profetas menores não é uma exaltação a pessoas, ok? Essas nomenclaturas são usadas apenas para configurar os livros com mais ou menos conteúdo. Sendo assim, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel foram os profetas e escreveram livros maiores, por isso receberam esse título. O conjunto de escritos dos profetas maiores são de 5 livros, e isso porque Jeremias, além de ter o seu livro, ele escreveu também Lamentações de Jeremias, tá bom? Então, vamos conhecer os profetas maiores. O primeiro é Isaías. O seu nome significa salvação do Senhor. Ele era filho de Amós, não era o profeta Amós, ok? Ele nasceu cerca de 760 antes de Jesus, em Jerusalém, e acredita-se que ele era ou de sangue real ou ele era um nobre. Por quê? Porque ele tinha uma proximidade muito grande com os reis e o seu nível de educação também era um nível muito alto. Ele é chamado de o príncipe dos profetas. Enquanto Amós, aí sim, o profeta, e Oséias atuaram no Reino do Norte, Isaías foi o primeiro profeta que escreveu, de fato, atuando no Reino do Sul. Mas a sua mensagem não foi só para Judá, tá? Ele falou tanto para Judá quanto para Israel. E antes de ser profeta, Isaías já era o cronista do rei Uzias. Ele era casado, sua esposa se chamava a profetisa, e ele teve 2 filhos com ela, que ele deu nome também com mensagens proféticas. Os objetivos de Isaías ao escrever o seu livro foi anunciar o juízo de Deus sobre o pecado, falar contra a idolatria e a falsa religião, denunciar a injustiça social que havia na época e também anunciar profeticamente a vinda do Messias. Isaías profetizou mais de 40 anos durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. A primeira visão que Isaías teve aconteceu justamente no ano em que o rei Uzias morreu. Nessa época, ele devia ter cerca de 18 anos. Na visão, ele viu Deus e aí ele se achou muito impuro, mas aí um anjo pegou uma tenaz, tocou os seus lábios, purificando, e então Deus fez aquela pergunta, né? Quem que vai levar a minha palavra ao povo? E aí Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus! Não se sabe como ele morreu, mas a tradição diz que ele foi morto, cerrado ao meio, a mando de Manassés. Vamos aos reis com quem Isaías interagiu. O primeiro, é claro, é Uzias, conhecido também como Azarias. Segundo a tradição, o pai de Isaías era irmão do rei Uzias, portanto, ele seria primo do rei. Depois vem o rei Jotão, que era filho de Uzias e que o sucedeu no trono entre 740 e 732 a.C. Acredita-se que ele era um corregente do seu pai, né? Porque Uzias ele acabou adquirindo lepra porque ele ofereceu um sacrifício indevido no altar de Deus. Ele foi um bom rei, embora ele permitiu alguns locais de idolatria em Judá. O terceiro rei nessa lista foi Acás. Ele se tornou rei logo após a morte de Jotão e ele reinou 20 anos. Quando a nação foi invadida por Israel e a Síria, ele fez aliança com a Assíria, o que demonstrou a falta de confiança que ele tinha em Deus e aí trouxe muita consequência a Judá. O profeta Isaías, inclusive, interferiu diretamente no reinado de Acás, entregando a ele uma profecia da parte de Deus, que está em Isaías capítulo 7. A decisão de confiar na Assíria começou a enfraquecer o reino de Judá desde aquele momento. Depois de Acás surgiu Ezequias, o seu filho, e Ezequias, de fato, foi com quem Isaías mais interagiu. Quando Senaqueribe quis invadir Jerusalém e enviou cartas de ameaça, Ezequias pegou essas cartas, levou na presença de Deus e aí enviou mensageiros a Isaías pedindo a sua intercessão. Então, o profeta Isaías respondeu que Senaqueribe não prosperaria. E ao final Deus enviou, de fato, uma peste que matou milhares de soldados, fazendo com que Senaqueribe
desistisse e voltasse para Nínive. Um outro momento, Isaías trouxe um recado de Deus a Ezequias. Era para que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. Recado de Deus mesmo. Mas aí Ezequias chora diante de Deus, fala com Deus, pede para que Deus se lembre dos seus feitos, dos seus caminhos. E então Deus manda Isaías voltar a ele e declarar que ele tinha ganhado mais 15 anos de vida. Nós sempre pregamos sobre isso, né? Tempo depois, Ezequias recebe a visita de enviados da Babilônia. Trouxeram presentes a ele, e aí ele vai e mostra todas as riquezas do palácio. Isaías vem a ele, sabe do que aconteceu, e aí diz: daqui a alguns anos a Babilônia levará as riquezas que seus pais e que vocês juntaram, e ainda levarão seus filhos cativos para a Babilônia. Uau! E isso de fato aconteceu 120 anos depois. Os escritos do profeta Isaías são uma das mais grandiosas produções teológicas do Antigo Testamento. As profecias de Isaías foram muito assertivas, principalmente naquilo que tinha relação com a vinda messiânica de Jesus. Ele é chamado como evangelista do Antigo Testamento. O seu livro foi escrito entre 740 e 700 a.C. e muitos consideram o livro de Isaías como uma figura da Bíblia. Uma coisa interessante, né? Por quê? Porque ele tem 66 capítulos. Como a Bíblia tem 66 livros. E ele tem uma divisão entre os primeiros 39 livros e os 27 últimos, sendo que traz uma mensagem primeiro de condenação, na primeira parte, e depois de salvação. Muito interessante mesmo, né? E aí ele tem um capítulo-chave que divide, né? Ele tem o capítulo 40, versículo 3, né? O primeiro dos 27 capítulos finais, com as palavras: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. E essa é uma fala justamente sobre João Batista, que está no primeiro livro do Novo Testamento e justamente no versículo 3. Coisa tremenda, coisa de Deus isso, né? Jesus citou várias vezes o livro de Isaías. Ele começa com aquela citação de Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e porque o Senhor me ungiu, né? Então, Jesus já cita ali de imediato, né? E ele ainda cita Isaías 35, que diz: os cegos verão, os surdos ouvirão. Depois Isaías 56, que ele fala: a minha casa será chamada casa de oração. Né? E ainda cita Isaías 29, né? Que ele diz: com a boca me adoram, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus citou, valorizou e citou o livro de Isaías. Em Atos 8, Filipe é enviado por Deus para explicar ao tesoureiro etíope, que precisava de salvação, explicar justamente a passagem de Isaías 53. Uau, que coisa tremenda, né? Paulo cita Isaías também, Isaías 8, 52, 53, 55. Tanto Pedro cita Isaías, como Tiago cita Isaías, e como o próprio João acaba citando Isaías também, lá no Apocalipse. Isaías foi um grande profeta, muito relevante na Bíblia de fato. Jeremias nasceu em Anatote. Provavelmente ele era descendente do sacerdote Abiatar. Anatote era uma pequena vila sacerdotal a cerca de 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Jeremias era um sacerdote, além de ser um profeta. E ele foi fortemente influenciado pelos primeiros profetas, Isaías, Amós e particularmente Oséias, que havia profetizado a queda do Reino do Norte um século antes. E ele recebeu um profundo conhecimento de fato das profecias dos profetas anteriores. O pai dele se chamava Ilquias. Jeremias nunca se casou, ele dedicou a sua vida adulta inteiramente ao ministério profético. Quando ele nasceu, o Reino do Norte já havia caído diante do Império Assírio há pelo menos 70 anos. E ele profetizou cerca de 120 anos depois do profeta Isaías. Seu chamado veio no 13º ano do reinado de Josias. Josias tinha sido um rei excelente, né? Fiel, muito diferente do avô dele, Manassés, e do pai, Amon, né? Que eram reis corruptos, eram reis idólatras. E embora Jeremias fosse nascido na época em que Josias assumiu o trono, ele estava de fato familiarizado com a maldade dos reis anteriores. Mas apesar disso, Jeremias certamente apoiava as reformas espirituais de Josias, que eram maravilhosas, né? Mas não há registro das suas atividades pós-reforma. Com a morte de Josias, Jeoacás, seu filho mais novo, assumiu o trono no lugar do seu irmão mais velho, Jeoaquim, que era simpatizante do Egito. Ele poderia vir a ser um bom rei, né, puxar o seu pai Josias, mas, infelizmente, depois de 3 meses de reinado, o faraó Neco do Egito atacou Judá, o removeu do trono porque ele se recusou a pagar tributo, então o rei levou ele para o Egito e colocou Jeoaquim em seu lugar como um rei vassalo. Nesse período, Jeremias predisse 2 coisas. Primeiro, que Jeoacás não retornaria do Egito
e que Joaquim, o próximo rei, seria levado cativo para a Babilônia. Muitas pessoas eram contra Jeremias porque eles achavam que a mensagem de Jeremias era muito negativa, né? Bom, no 4º ano de Joaquim no trono, Nabucodonosor derrotou os egípcios na batalha de Carquemes e assumiu o controle de Judá. E então ele levou todos os membros da nobreza e os guerreiros para a Babilônia. Isso era uma forma de evitar uma revolta em Jerusalém. Jeremias profetizou que era o início, então, do exílio de 70 anos. E aí o conteúdo que ele escreveu, de fato, profetizando, enfureceu tanto Joaquim ao ponto de Joaquim mandar queimar o livro, né? Mas Jeremias, ouvindo a Deus e de forma corajosa, escreveu tudo de novo e reformulado ainda, de forma mais rica ainda. Após o fim do reinado de Joaquim, o seu filho Joaquim, lembra da profecia? Passou a reinar. Mas depois de reinar por 3 meses, Joaquim se rendeu e Nabucodonosor levou parte do tesouro do templo de Jerusalém e milhares de reféns para a Babilônia. E aí colocou Zedequias no trono em Jerusalém, fazendo ele jurar lealdade. Mas depois de ter governado por 9 anos, Zedequias quebrou o juramento e, contrariando a palavra de Deus dada por meio do profeta Jeremias, que era de se render à Babilônia, ele se rebelou contra Nabucodonosor, encorajado pelo faraó egípcio, que era Apries, né? Que estava organizando uma expedição militar contra a Babilônia. E isso fez com que o exército babilônico, sob Nabucodonosor, voltasse a sitiar Jerusalém. E o final da história é que Zedequias é levado a Nabucodonosor, presencia a morte dos seus filhos e depois tem os seus olhos furados, ou seja, ele ficou cego. E ele morou numa casa de custódia até a sua morte. Durante o cerco, os oficiais prenderam Jeremias, mas ele foi salvo da morte graças à bondade de um eunuco etíope. O ministério de Jeremias ainda continuou depois da destruição de Jerusalém. O profeta encontrou o favor dos oficiais caldeus e decidiu ficar em Jerusalém. O rei Nabucodonosor nomeou Gedalias como governador de Judá, mas ele acabou sendo assassinado por alguns judeus rebeldes liderados por um homem chamado Ismael. Eles fugiram depois para o Egito e eles levaram Jeremias com eles como refém. Jeremias insistiu para que ficasse em Judá, mas eles se recusaram e foram para Táfnis, no Egito. Pouco se sabe então sobre o final da vida de Jeremias, como ele morreu. Jeremias é considerado o escritor dos livros de Jeremias e de Lamentações, como eu falei no princípio. Ele profetizou a queda de Judá, o cativeiro e também a futura restauração. O livro de Jeremias fala do seu chamado, né? Quando ele foi chamado muito jovem, né? Ele se sentia inseguro, como uma criança, mas aí Deus o encorajou, revelando que de fato tinha propósito para a vida dele, que ele tinha sido escolhido desde o ventre, né? Então, Deus chamou Jeremias para proclamar 2 mensagens. Eu te coloco hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, derrubar e destruir, né? Arruinar, e para edificar, para plantar. Ou seja, ele não foi chamado para dar apenas uma reformada em Judá. Não, Jeremias foi chamado primeiro para derrubar e arrancar, destruir toda a base errada. E aí, em segundo lugar, sim, plantar, edificar, construir através da sua profecia. O livro fala da convocação de Judá ao arrependimento e depois fala que o tempo já tinha passado, né, que o juízo era inevitável. E aí conta sobre a perseguição que ele sofreu, tanto dos reis como dos profetas, né, que diziam que Jeremias estava profetizando tudo errado, né, que ele estava errado na sua profecia, né. Jeremias conta que ele foi preso, apanhou e quase foi jogado num poço, quase foi morto, na verdade, né. E ele foi salvo porque lembraram da história do profeta Micaías, né, que trouxe uma palavra contrária na época dele, né, mas que foi aceita pelo rei Ezequias. Deus ainda orientou Jeremias a comprar um terreno em Anatote, que era uma declaração da futura restauração de Judá. Lamentações é o livro que confirma que Jeremias viveu para ver as suas profecias de fato se cumprir, né? O juízo de Deus se cumprir, quando os babilônios vieram e destruíram Jerusalém. Ele é exatamente o relato de um terror, né? De um sofrimento muito grande que aconteceu em Jerusalém. Jeremias não era um profeta chorão, né? Ele era alguém que de fato por anos profetizou algo terrível que aconteceria e que foi ignorado, mas que finalmente ele viu o cumprimento chegar. Jeremias 32, ele aponta para o tempo que Jesus pisou na terra, né? Lá ele traz a profecia, o relato aqui que acontece em Mateus 2, a morte dos bebês de até 2 anos, a mando do rei Herodes, né?
Então ele tem uma profecia relacionada a isso, né? Ele também anunciou que Deus salvaria um remanescente do seu povo por meio do exílio e que depois do cativeiro haveria uma restauração maravilhosa, né? Sob uma nova aliança. O Novo Testamento mostra de fato que essa profecia se cumpre em Cristo. A mensagem de Jeremias serviu para lembrar os exilados sobre os motivos que os levaram para aquele lugar e para trazer também segurança de que se eles se arrependessem, eles voltariam para Jerusalém. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Ezequiel, ele era filho de Buzi, da linhagem sacerdotal, mas ele não chegou a exercer o sacerdócio. O significado do seu nome é Deus fortalece. Ele e Daniel começaram a profetizar no cativeiro, enquanto Jeremias ainda estava profetizando em Jerusalém. Para simplificar para você, os profetas maiores Isaías e Jeremias profetizaram em Jerusalém e Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. A diferença é que Isaías profetizou mais de 100 anos antes do cativeiro babilônico. Ezequiel foi levado com os cativos, cerca de 10 mil pessoas. E assim como o profeta Isaías, Ezequiel teve uma visão do trono de Deus e recebeu o seu chamado. Ezequiel profetizou numa colônia de judeus próximo ao rio Quebar, né? Provavelmente para essas 10 mil pessoas, né? E nessa época ele tinha cerca de 30 anos, que era a idade, na verdade, de iniciar o ministério sacerdotal. Mas, claro, Deus o chamou para ser profeta. Ezequiel começou a profetizar 6 anos antes da destruição de Jerusalém. Os judeus que restaram na capital, eles acreditavam que Jerusalém não seria invadida e nem destruída. Ezequiel não economizou, querido, nas advertências de Deus. Ele fala de forma muito forte sobre o desvio de Judá, o quanto eles estavam corrompidos e entregues à idolatria. E aí chegou um momento, depois de anos profetizando, que ele diz que já não tem mais tempo para arrependimento, que agora Jerusalém de fato seria conquistada e assolada. E foi isso que de fato aconteceu. No seu livro, Ezequiel fala também das outras nações. Deus promete juízo sobre todos aqueles que estavam debochando e se alegrando com a queda de Judá. Deus comissiona Ezequiel a pregar, mesmo diante de um povo duro e difícil, porque Deus queria que eles entendessem que houve um profeta e que houve uma palavra. Deus sempre trabalha para que nós sejamos indesculpáveis diante dele. Então Deus disse, você será tão duro como esse povo, né? Vai ter rosto de pedra diante desse povo. Tem um momento em que Deus diz para Ezequiel comer o rolo, ou seja, primeiro se alimente da palavra, põe ela dentro de você, depois você leva ela adiante. Deus declara que ele é um atalaia. Atalaia é como um sentinela, alguém capaz de avistar o perigo e avisar. O papel de Ezequiel, então, era avisar. Se ele falhasse nessa missão, ele seria cobrado do sangue dos que perecessem. Mas se ele avisasse o ímpio e mesmo assim ele não se arrependesse, então Ezequiel seria livre daquele sangue. E algo muito interessante é o que Deus diz a Ezequiel sobre os perversos. Ele disse, eu não tenho prazer na morte do ímpio ou do perverso, mas que eles se convertam dos seus maus caminhos. Ele levou também a consciência de que não adianta culpar os outros dos seus atos. Os judeus diziam, os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes se estragaram. Ezequiel disse, não, cada um levará o seu pecado. E existe um paralelismo entre as experiências de Ezequiel e as experiências de João no Apocalipse. Muito interessante. Os dois viram o grande trono, comeram o livro, ambos viram os 4 seres, ambos falaram sobre os selados, ambos viram o templo e também os dois viram o rio da vida. No capítulo 36, fala sobre um coração novo, né? E aí fala de repovoamento da cidade, né? Restauração. E aí no 37 vem o Vale de Ossos Secos. Por quê? Porque Deus trouxe um comando para ele profetizar sobre aquele cemitério a céu aberto. E do cemitério surgiu um grande exército. O que Deus estava fazendo? Ele estava levando Ezequiel ao nível da fé sobre a restauração total de Judá. Ezequiel foi um profeta que usou muito recurso cênico, conforme o que Deus orientava, né? A ideia é que o povo não tivesse dúvida de fato sobre o que Deus iria fazer. Deus levou Ezequiel a montar uma espécie de maquete de Jerusalém. E aí ele teve que deitar, né, diante daquela maquete, e ele ficou 390 dias de um lado, representando Israel, e 40 dias representando Judá, deitado do outro lado. E Deus falou para ele cozinhar com esterco de fezes humana. Mas aí ele falou, Deus, por favor, muda isso. Aí Deus permitiu que ele cozinhasse com esterco de gado. Era para mostrar o tempo difícil que de fato Judá ia passar, né? Então, um dia ele montou, inclusive, uma bagagem, né? E ele
abriu um buraco na parede e saiu fugindo. E tudo isso era para mostrar tudo que Judá ia passar, tudo que ia acontecer, né? E para ficar claro tudo isso, né? Muito bem. Após a tomada de Jerusalém, Ezequiel passa a falar sobre a restauração de Judá. É uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão, né? A saída do cativeiro, né? Que Deus pastorearia, né, o seu povo, Deus cuidaria das ovelhas feridas, né? E aí no final do livro, Ezequiel cita o templo, o rio, mas ao mesmo tempo ele está falando escatologicamente, ou seja, ele está profetizando sobre os últimos dias. Com isso, parte do livro tem coisas que aconteceram depois daquele momento da profecia, pouco tempo depois, e coisas que ainda vão acontecer, que nem aconteceram ainda, que vão acontecer. Ok? Gente, eu estou citando algumas coisas interessantes sobre a vida e sobre a obra de Ezequiel, mas entenda, você só vai compreender de fato o que eu estou falando se você, de fato, fazer um estudo, ler com calma, compreendendo cuidadosamente o conteúdo desse livro, que é muito material e é muito importante, tá bom? Por agora, entenda que Ezequiel foi um profeta levantado por Deus, primeiro para alertar Judá sobre a sua situação de desvio e, posteriormente, sua condenação irreversível, né, o cativeiro, mas, finalmente, a mensagem de esperança, dizendo aos exilados que, se eles se voltassem de fato, se eles se arrependessem, Deus ia levar eles de volta para Jerusalém. O ministério de Ezequiel durou 23 anos e a gente não podia deixar de citá-lo. Daniel. A Bíblia apresenta Daniel como um exilado da Judéia, na Babilônia, durante e após o reinado de Nabucodonosor. A sua história inspirou muitos dos primeiros cristãos vítimas de perseguição. Provavelmente, Daniel era um nobre ou ele era membro da família real e, portanto, ele foi um dos primeiros judeus a ser levado ao exílio por Nabucodonosor. Por quê? Porque a filosofia babilônica de conquista era de levar em cativeiro todos os poderes políticos, né, os líderes religiosos, e eles eram autorizados a viverem com liberdade na Babilônia. Era um sistema que foi criado para que eles assimilassem a cultura babilônica e enriquecessem com o que havia de melhor. E isso também deixava o restante das pessoas para trás sem liderança, né? Os mais fracos, né? Então era mais fácil de governar e explorar. E reduzia a probabilidade de rebelião e revolta. Muitos se tornaram conselheiros do rei e dentre eles, é claro, Daniel e seus 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram treinados por 3 anos na língua, cultura e ciência babilônica e foram alojados confortavelmente no palácio, né? E podiam comer da comida do rei. Mas aí Daniel e seus amigos, observadores da dieta judaica, é claro, recusaram-se a comer da comida real. E os 4 pediram que tivesse uma dieta estritamente vegetariana. Foi feito um teste e os babilônicos ficaram surpresos o quão bem que eles se saíram, né? Prosperaram nessa história, né? E aí eles entenderam de fato que a maneira de Deus era melhor que a maneira deles, né? Mais tarde, os 3 amigos de Daniel foram provados na fidelidade deles a Deus, né? Porque eles rejeitaram se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado, né? Aí foram jogados na fornalha, você sabe, saíram ilesos, né? E Nabucodonosor, inclusive, enxergou, além dos 3, um 4º ser que tinha a aparência de anjo. Muito bem, voltando para Daniel. Ele serviu, num período de 70 anos, a vários reis e governadores, tanto babilônicos como persas. Nabucodonosor, Beltesazar, Ciro, Xerxes e Dário. Ele foi provado quando Nabucodonosor teve aquele sonho e convocou os sábios para que eles pudessem interpretar. Aliás, não só interpretar, eles tinham que adivinhar qual era o sonho que ele teve e depois interpretar. Uma loucura, mas para Daniel, o ungido de Deus, ele conseguiu fazer aquela tarefa, né? Ele disse qual era o sonho de Nabucodonosor, que ele tinha sonhado com a estátua, né? E ela era feita de vários materiais, cabeça que era de ouro, tronco de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E aí, então, ele trouxe a interpretação desse sonho. Essa estátua, segundo a interpretação de Daniel, dada por Deus, em cada divisão representava um império que dominaria o mundo. A cabeça era o Império Babilônico. Depois, o tronco era o Império Medo-Persa. As pernas eram o Império Grego-Macedônico e, finalmente, os pés eram o Império Romano, né? E tinha uma pedra que despedaçava a estátua, né? Que seria, então, o reino de Deus. Nabucodonosor ficou muito impressionado com o que Daniel tinha dito, tanto que o nomeou como governador da Babilônia, né? Da província Babilônia, e fez chefe dos sábios. Este fato é interessante porque é semelhante com a história de José no Egito. Bom, Nabucodonosor sonhou também com uma grande árvore, era cortada por um anjo e o toco permanecia no deserto por 7 anos e depois brotava novamente.
Daniel disse que essa árvore era o Nabucodonosor mesmo, e por causa da sua arrogância e falta de submissão a Deus, ele seria deposto por 7 anos, enlouqueceria e viveria com as feras do campo. A Bíblia diz que isso de fato aconteceu, e somente depois de 7 anos ele recuperou a sua sanidade, depois que ele reconheceu de fato que Deus é que tinha o colocado no trono. Anos mais tarde, depois da morte de Nabucodonosor, quem estava no trono era Belsazzar, identificado como o filho de Nabucodonosor. Mas a relevância aqui é sobre o momento e o que aquele rei faz, né? Ele preparou uma festa, fez uma festa, uma grande festa com bebida, era um tom meio de orgia, uma coisa feia mesmo, né? E ele usou os vasos sagrados que o seu pai tinha trazido do templo de Jerusalém. E esses itens sagrados, tratados com algum respeito por Nabucodonosor, agora estão sendo profundamente desonrados por Belsazzar. E aí, de repente, ele vê uma mão escrevendo na parede. E ele se desespera, convoca os sábios para interpretar, ninguém conseguia ajudar. Então, mandam chamar, a rainha mãe manda chamar Daniel, né? Daniel, que já tinha fama de fato de resolver os problemas difíceis, né? Então, Daniel é convocado e Daniel veio e declarou. Este é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. O que significa isso? Qual foi a interpretação? Mene, mene. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E, finalmente, ufarsim significa dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Uau! O rei acabou recompensando Daniel, mas na mesma noite Belsazzar foi morto e Ciro, o Grande, subjugou o Império Babilônico e se assentou no trono, agora pertencente ao Império Medo-Persa. Outro momento marcante do profeta Daniel foi o da Cova dos Leões, né? Quando Dário estava no trono. Havia muitos rivais que queriam o mal de Daniel, então eles criaram uma armadilha, né? Eles disseram ao rei que fizesse o edito, seus servos deveriam adorar somente ao rei, não a outros deuses, né? Por 30 dias. E quem descumprisse seria lançado aos leões. Uau! Daniel manteve a sua rotina de fidelidade a Deus e a sua tradição judaica, né? Ele orava 3 vezes ao dia. E com isso, acabaram prendendo Daniel e levaram a Dário, que estimava muito a Daniel, mas agora ele tinha diante dele o próprio decreto que ele tinha feito, né? Obrigando a jogar Daniel na cova dos leões. Então, a Bíblia diz que ele teve que fazer isso e ele fez, mas Dário não conseguiu comer. É um símbolo de jejum, né? E nem de dormir, símbolo de vigília, né? Então, acredito que ele passou orando por Daniel, mesmo sem conhecer a forma correta de falar com o Deus dos judeus, né? Mas o fato é que eu acho que ele acabou intercedendo também por Daniel. No outro dia ele vai lá, Daniel, você está vivo, seu Deus te livrou, né? E aí encontra Daniel sem nenhum arranhão e Daniel diz para ele, olha, meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Uau! E aí Dário imediatamente ordenou a soltura dele, prendeu os acusadores, né? E mandou que eles fossem então jogados aos leões, onde eles foram mortos instantaneamente. E então Dário declarou, eu emito um decreto que em todas as partes do meu reino as pessoas devem temer a Deus e reverenciar a Deus, o Deus de Daniel. Uau! Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Glória a Deus! O livro de Daniel tem 2 tipos de divisão significativas. A primeira é, mais ou menos 60% iniciais do livro são escritos em aramaico, que era a língua mais usada naquele momento. E os 40% restantes estão escritos em hebraico, que é a língua dos judeus. A segunda coisa é que os primeiros 6 capítulos são narrativas históricas do que aconteceu. Os últimos capítulos são visões apocalípticas. Aliás, o livro de Daniel é o livro mais apocalíptico do Velho Testamento, né? Então, a partir do capítulo 7, ele tem várias visões, né? Fala sobre os animais, né? O leão, o urso, o leopardo, né? Com as 4 cabeças, a besta com 10 chifres, né? Representando, na verdade, os impérios, como já tinha acontecido no sonho de Nabucodonosor, né? Depois ele tem a visão do ancião de dias, né? Que representa Deus julgando os impérios. Ainda vai falar do carneiro e do bode, né? Do pequeno chifre, né? Das 70 semanas de Daniel. É muito interessante essa ideia das 70 semanas, né? Ele fala de várias coisas. E é claro que, da mesma maneira, você vai precisar ler esse livro com dedicação, estudar, para que você possa compreender melhor. Porque é um livro muito profundo e tem conexão, de fato, com o Novo Testamento, com o Apocalipse, né? Bom, eu vou destacar aqui
Daniel capítulo 10, quando ele estava orando e jejuando por 21 dias e a resposta veio de Deus. E aí o anjo aparece e diz uma coisa interessante. Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que vou te dizer. Homem muito amado. É interessante. Livro de Daniel, conexão com o Apocalipse. E Apocalipse foi escrito por João. Quem? O discípulo amado de Jesus. Os dois amados recebendo revelação. Tremendo demais isso aí, né? Esses foram os profetas maiores. No próximo vídeo eu vou falar dos profetas menores, que são 12, tá bom? E antes de eu fazer a oração, eu gostaria de pedir para que você desse uma olhada, dá uma olhada aqui no card ou dá uma olhada na descrição do vídeo. Tem sempre algo interessante que eu deixo para você. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esse tempo em que pudemos ouvir algumas coisas importantes sobre os profetas maiores. Pudemos entender um pouquinho mais deles e da sua obra. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa falar ao nosso coração e trazer a nós aquilo que toca as nossas vidas. Coisas que eles fizeram, disseram, que são importantes para o nosso viver. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos motive a ler esses livros, a aprender mais do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a Bíblia seja um livro amado por nós e que possamos, de fato, ter relacionamento com a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada vida, cada família, cada casamento, cada profissão. Abençoe os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo que colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, querido. Glória a Deus, Deus te abençoe. Eu te encontro na próxima viagem, na Rota 66 Espiritual.